Fala galera, professor Rogério Victor Vindizio da Matemática aqui com vocês, fazendo mais uma questão da prova do Banco do Brasil, tipo C, de 2023. Vem comigo que essa questão é uma questão que fala sobre raciocínio lógico, mais especialmente a parte de divisibilidade, né? É uma questão que envolve conhecimentos básicos de aritmética e de divisibilidade. Sem mais delongas, vamos para a nossa questão. Essa aqui é a questão que caiu na prova, uma das questões mais difíceis. O que é que ela diz, pessoal? Vamos lá. Em cada uma das latas da figura acima, há apenas lápis e borracha, só não sei a quantidade. O número escrito em cada uma dessas latas indica a quantidade total desses objetos nela contidos. Uma dessas latas foi retirada e, considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas. Vou ler mais uma vez. Quando isso aconteceu, quando ele retirou uma das latas, o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas. Considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis existentes nelas é igual a quanto? Parece ser uma questão dificílima e praticamente impossível de fazer, mas ela não é. O caminho mais fácil e mais rápido para você resolver essa questão é comigo, Vindizio da Matemática, que vai te ensinar um modelo bem interessante de resolver. E se cair uma questão parecida na prova, eu tenho certeza que você vai desenrolar. A primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é quantos objetos eu tenho no total, somando todas as latas. Se você pegar todas as latas e somar, a conta que você vai chegar é 91, tá? Então isso aqui, 91, é o total de lápis e borrachas que você tem nas 5 latas. Você só não sabe a quantidade exata de lápis e borracha que você tem, mas o total dá 21. Primeira coisa que você vai fazer, pessoal, você vai supondo, né, a retirada de lata por lata. E se você excluir uma lata, você vai ter que subtrair do total de 91, que é a quantidade total que você vai ter até então. Então, qual é a primeira coisa que nós devemos fazer? Primeiro, pessoal, vamos supor que 21 é a lata que você vai eliminar. Tá? Então, se você pegar 91 menos 21, você vai ter um total de 70 lápis e borracha, né? Isso representando, vamos supor que você está retirando a primeira lata. Se você excluir a segunda lata, você vai estar eliminando 16 elementos da tua contagem. E se você fizer aqui 91 menos 16, você vai ter um total de 75 objetos que representam lápis e borrachas. Se você subtrair a lata do meio, né, a terceira lata, que tem 14 elementos, 14 objetos, 91 menos 14, você vai ter um total de 77 objetos que representam lápis e borracha. E assim você vai fazer com os outros. 91 menos 27 dá 64. E por último, vamos supor que você tenha eliminado a última lata, que tem 3 objetos. Você vai restar para você, contando as outras latas, um total de 78 objetos. Tá? Só que ele fala uma parte interessante aqui no texto, que eu vou grifar para você. Gente, ele diz aqui, o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas, ao eliminar uma das 5 latas. Eu só não sei qual é essa lata, né? O que nós vamos fazer, pessoal? Como é que eu vou escolher a lata? O que vai fazer eu eliminar a lata correta para eu ter o resultado da questão? É muito simples. Você vai imaginar o seguinte. Você vai pegar, imaginar a seguinte coisa. Primeiramente, você vai pegar aqui. Vamos supor que esse desenho que eu estou fazendo representam a quantidade de objetos restantes. Tá? Como ele fala que o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas, eu vou pegar essa figura aqui e vou dividir ela em 4 partes iguais. Professor, por quê? Porque quando ele afirma que o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas, significa dizer que eu tenho dessas 4 partes,
3 representam o total de lápis e uma representa o total de borrachas restantes nas 4 latas. Agora conta, o triplo do número de lápis, olha, o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas, que é representado por essa figura aqui, tá, pessoal? O que isso significa? Que eu devo escolher uma lata para ser excluída de tal forma que o restante das latas, o total de objetos restantes nas 4 latas que ficaram, seja um número divisível por 4. Vocês vão entender por quê. Gente, se você pegar 70 e dividir por 4, você tem um total de 17,5 como resposta. Então você já sabe que a primeira lata não é uma lata que vai ser eliminada porque a divisão não foi exata. Se você pegar 75 e dividir por 4, você vai ter um resultado de 18,75. Então você já sabe que a lata 2, a segunda lata, ela não será a lata que deve ser eliminada porque a divisão não foi exata. E eu vou fazer isso com todas as latas. Todas elas eu vou dividir em 4 partes. Aquela que me revelar uma divisão exata é exatamente a lata que eu devo eliminar. Se você pegar 77 e dividir por 4, isso aqui vai dar 19,25. Se você pegar 64 e dividir por 4, dá exatamente 16. Se você pegar 78 e dividir por 4, você vai ter um total de 19,5. Opa, olha só que interessante. Significa dizer que de todas essas latas, se você eliminar a lata que representa o número 27, certo? Sobrarão 64 objetos. Ao dividir por 4, dá 16. Significa dizer por o quê, pessoal? Que cada um desses blocos aqui valem 16. E a soma deles será 64, que representa a quantidade de objetos das latas restantes que não foram eliminadas. Acabou a questão. O que é que ele pergunta? Considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis existente nelas é igual a quanto? Então, vou pegar somente as partes que representam os lápis, que é 16, mais 16 e mais 16. Eu vou pegar 16 e multiplicar por 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Opa! Então, eu vou ter o que, pessoal? Um total de 48 lápis restantes nas 4 latas que ficaram. E 16 borrachas. Deu para entender essa resolução? Procure no YouTube qualquer outro tipo de resolução na internet. Essa que é a resolução mais clara, mais direta, mais objetiva que você vai ter para você resolver essa questão na prova do Banco do Brasil. Prepare-se comigo. Eu dou o caminho das pedras para você. O Vin Diesel da matemática vai descomplicar a matemática para você e você vai ser velozes e furiosos da aprovação. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Não deixe de me seguir, de deixar seu like e compartilhar com seus amigos esse vídeo se você gostou. Obrigado, até mais e tchau, tchau.